Eu vou iniciar o nosso encontro de hoje lendo um poema de Jalaluddin Rumi. O poema chama-se O que não sou. O que devo fazer se não me reconheço? Não sou cristão, nem judeu, nem mago, nem muçulmano. Não sou do Oriente, nem do Ocidente, nem da terra, nem do mar. Não venho das entranhas da natureza, nem das estrelas girantes. Não sou da terra, nem da água, nem do fogo, nem do ar. Do empírio não sou, nem do pó desse tapete. Não sou da tona, nem do fundo, nem do antes, nem do depois, nem da Índia, nem da China, nem da Bulgária, nem de Saksin. Não sou do reino do Iraque, nem da terra de Coração, nem deste mundo, nem do próximo, nem do céu, nem do purgatório. Meu lugar é o não lugar, meu passo é o não passo. Não sou corpo, não sou alma. A alma do amado possui o que é meu. Deixei de lado a dualidade, vejo os mundos num só. Procuro o um, conheço o um, vejo o um, invoco o um. Ele é o primeiro e o último, o exterior e o interior. Nada existe senão ele. Ébrio da taça do amor, os dois mundos escorrem por minhas mãos. Nada mais me move além do gozo desse vinho. Se em minha vida passo um só momento sem ti, desprezo o que vivi desde aquele instante. Se neste mundo eu estiver um só momento frente a ti, porei os dois mundos a meus pés e dançarei de alegria. Ó chames de Tabriz, tão bêbado estou que nada mais invoco senão delírio e embriaguez. Ok. Qual é a compreensão que nós temos de um poema místico como esse de Jalaluddin Rumi? Por que é que eu estou começando o nosso encontro desta forma? Os nossos diversos modos de pensar as coisas, diversos conteúdos possíveis à nossa psique. O que devo entender quando alguém me diz: não sou deste mundo nem do próximo, nem do céu, nem do purgatório. Meu lugar é o não lugar. Meu passo é o não passo. Não sou corpo, não sou alma. A alma do amado possui o que é meu. Deixei de lado a dualidade. Vejo os mundos num só. Comumente, o nosso entendimento é sobre a dualidade. Nós conhecemos pares de opostos. Nós conhecemos o alto e o baixo, nós conhecemos o escuro e o claro, nós conhecemos o justo e o injusto. Nós pensamos através de uma relação que se move a partir de pares de opostos. Ou seja, nós pensamos de modo dual, nós raciocinamos a partir de julgamentos. Julgamento aqui significa: eu sei julgar quando algo é mais alto do que outra coisa. Eu sei julgar quando algo é mais baixo do que outra coisa. Eu sei julgar. Mas quando alguém me diz: não sou corpo nem alma, a alma do amado possui o que é meu. Deixei de lado a dualidade, vejo os mundos num só. Quando alguém pensa dessa forma, não é só poeticamente que esse alguém está pensando. Ele está apresentando para nós algumas perspectivas simultaneamente. Uma perspectiva é a perspectiva da poesia. Na poesia, somos o que queremos ser. Na poesia é possível. Na poesia, você pode eternizar qualquer coisa temporal. Na poesia, você pode, inclusive, transformar alguém no seu amor eterno. E ainda pode dizer que não vive sem esse alguém. Na realidade, tal como ela é, tal como ela se nos apresenta, o que encontramos é a temporalidade. Então, se a sua poesia fica face a face com a realidade, o que você tem é somente seres temporais e impermanentes. Mas o que dizer de alguém que diz: não sou nem da Índia, nem da China, nem da Bulgária, nem de Saksin, não sou do reino do Iraque, nem da terra de Coração, nem deste mundo, nem do próximo, nem do céu, nem do purgatório. Meu lugar é o não lugar. Meu passo é o não passo. Não sou corpo, não sou alma. A alma do amado possui o que é meu. Deixei de lado a dualidade. Vejo os mundos num só.
Comumente, habitamos o raciocínio dual, um pensamento que se baseia em pares de opostos. E quando nós nos deparamos com uma poesia criada, escrita nessa forma, dentro dessa forma, nossa principal dificuldade será compreender como é possível não ser nem alto nem baixo, nem claro nem escuro, nem justo nem injusto, não pertencermos ao âmbito da dualidade. Aí, se eu pedir a vocês exemplos de coisas que pertencem ao âmbito da dualidade, vocês me darão milhares de exemplos, correto, Vanusa? Vocês terão muitos exemplos, correto, Tarciane? Correto, Daniele? Correto. Começamos a ver isso, né, Daniele? Daqui a pouco veremos isso no nosso encontro lá. Se eu pedir, Alessandro, um exemplo a você de algo que é diferente de baixo, você vai me dizer exatamente que esse algo é alto, né? Alto porque ele é o contrário de algo baixo, então ele é algo alto, não é isso, Alessandro? Simples assim. Se eu pedir a vocês o exemplo de algo que é contrário ao que está em movimento, o que é que você vai me dizer, Maiara? Algo que está parado. E se eu pedir a você, Valdete, o contrário do que está parado, você vai me dizer que é o que está em movimento. Ok. Agora, Claudiana, se eu pedir a você o exemplo de algo que nem está parado nem em movimento, que exemplo você pode me dar? É difícil ou é fácil? Será que é tão fácil que a gente nem exemplo encontra? Se eu perguntar a você, Tarciane, o exemplo de algo que nem está parado nem em movimento, que exemplo você daria? Eu fico pensando, na hora que você me responde assim, que é aquilo que apenas é, que é aquilo que apenas está, a minha primeira pergunta é sobre como os outros que te escutam falar isso compreende o que você acabou de dizer. E não só isso. E fico me perguntando como é que eu estou compreendendo isso também. Eu fico, na verdade, me perguntando como é que o ser humano pensa, compreende, entende e quais as possibilidades do entendimento e dos conteúdos de nossos modos de pensar. Eu vou ler de novo essa parte do poema. Eu não sou nem deste mundo, nem do próximo, nem do céu, nem do purgatório. Meu lugar é o não lugar. Meu passo é o não passo. Isso que eu estou perguntando sobre aquilo que não está nem em movimento, nem em parado, para mim, o Racildo significa aquilo que é um não passo. E sobre isso, eu posso dizer simplesmente que esse não passo está além dos pares de opostos. Ele não é nem daqui, nem de lá. Ele é um não lugar. Como é que a gente pode pensar o que é um não lugar? Com certeza, qualquer pessoa que escute essa palestra de hoje, só com essa pergunta, vai deixar o vídeo de lado e não vai continuar. Não vai continuar porque nos parece uma tortura pensarmos sobre o que nós não conhecemos ou sobre o que nós não estamos habituados a pensar. Dentro do ser humano, há uma defesa extremamente profunda que protege aquilo que nós já conhecemos. Nós não queremos ouvir o outro que nos traz uma novidade, porque nós temos medo de desconstruirmos o nosso castelo interior. Nós temos medo do desconhecido, nós temos medo do novo. O nosso ego é um esforço constante interiormente para não ser demolido. Nosso ego se defende constantemente de sua destruição. E o alimento do nosso ego é o logos, a palavra, o conhecimento, a crença. Então, escutar de modo puro passa a ser um perigo para esse ego que se defende, principalmente quando o que está sendo trazido para ele é algo que lhe parece um abismo. E aí, quando eu pergunto a você, quando eu peço a você o exemplo de algo que está parado, você pode me dar milhões de exemplos. A cadeira em que eu estou sentado, por exemplo, está parada. Os ponteiros do meu relógio estão em movimento, pelo menos relativamente um em relação ao outro. Esses exemplos são facílimos de serem dados, tão absurdamente fáceis, que eu acho até ridículo alguém me perguntar, me pedir exemplos de coisas que estão paradas. De tão fácil, não me causa cansaço. Aí eu vou escutar o que o Racildo
Racido está dizendo, porque não me causa cansaço pensar sobre isso. Então, esse Racido não é maluco, não é maluco, porque ele está falando de coisas que eu conheço. O Racido está falando de coisas que estão paradas e que estão em movimento. É muito fácil dar exemplo de um avião que está em movimento para ele. É muito fácil pensar sobre as coisas que estão em movimento e que eu conheço. Eu me sinto completamente à vontade com as pessoas que falam a mesma coisa que eu falo e com as pessoas que acreditam na mesma coisa em que eu acredito. Aliás, eu me reúno sempre com pessoas que pensam da mesma forma que eu penso. Eu gosto de me reunir com pessoas que pensam da mesma forma que o meu ego pensa, porque elas passam a ser uma espécie de alimento para o meu ego. Não dá trabalho nenhum. Eu só tenho que ligar o piloto automático da minha mente e concordar com os amigos que pensam da mesma forma que eu penso. Mas se alguém traz uma ameaça para as minhas crenças, se alguém traz uma ameaça para o meu castelo de raciocínio, se alguém traz uma nova forma de pensar, o meu ego se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado, entra num estado de tensão, de cansaço, de exaustão e vai embora sem sequer tentar ouvir a completude daquilo que o outro tem para me dizer. Então, se o Racido me pede o exemplo de algo que está parado, eu tenho vários. Isso é comum, é familiar. Se ele me pede o exemplo de algo que está em movimento, isso também é familiar. Mas se o Racido me pede o exemplo, se o Racido me pede o exemplo de algo que nem está parado nem em movimento, o meu ego entra em choque. Ele se exaure, ele se cansa só com a possibilidade de mover um pouco de energia para pensar sobre isso. Porque quando eu peço a você um pensamento sobre o não passo, um pensamento sobre o não lugar, e estou colocando diante de você um esforço que nunca antes foi vivido com você. O ego é o lugar comum, o ego é o senso comum, é o que todo mundo pensa, o que me faz sentir na minha clareira, no meu abrigo, na minha zona de conforto. Eu estou na zona de conforto, porque eu encontro aquele meu amigo, nós vamos sair para a balada, nós vamos dançar escutando as músicas que já nos são comuns. Gustavo Lima, né, por exemplo, aquele bregão bacana do Gustavo Lima. Então, isso é comum, porque nos proporcionaram um certo costume com um determinado estilo de música. Então, passa a ser uma identidade de autossustentação do meu ego. É um sistema de valor constantemente alimentado pelo superego da sociedade. O que é que eu vou fazer? Eu vou me unir para receber alimento daqueles que pensam como eu penso, alimento daqueles que gostam do que eu gosto, que são semelhantes a mim. Agora, se alguém me diz, eu vou te trazer uma música erudita, é possível que eu goste, mas na maioria das vezes isso é um desafio para o alimento do meu ego. Se eu te convido a pensar além da lógica de pares de opostos, eu estou lhe colocando num abismo onde o teu ego pode se dissolver, porque o ego, ele se desfaz na mesma medida em que você cria intimidade com o desconhecido, com o mistério. O que me é misterioso é também desconstrução do meu ego. Tudo que me é misterioso é uma desconstrução do meu ego. E é por isso que eu evito, para manter o meu ego inteiro. Se alguém me diz, não sou da Índia, nem da China, nem da Bulgária, nem de Saxim, não sou do reino do Iraque, nem da terra de Coração, nem deste mundo, nem do próximo, nem do céu, nem do purgatório. Meu lugar é o não lugar. Meu passo é o não passo. O que é que nós entendemos quando alguém nos diz, meu lugar é o não lugar? O que nós compreendemos quando alguém nos diz, o meu passo é o não passo? Ou se alguém nos diz, o meu som não tem som? Ou quando alguém nos diz, eu não estou parado nem em movimento. Ele retira o nosso ego da zona habitual. Ele nos convida a pensar de um modo diferente daquele modo que sustenta as nossas crenças internamente. Ele nos traz o convite para uma intimidade com o desconhecido, com o misterioso.
A ansiedade é uma manifestação de minha recusa a conviver com o misterioso. A minha depressão é também uma dificuldade, uma resistência que o meu ego tem de deixar o passado e conviver com o desconhecido, com aquilo que me é desconhecido. Eu me alimento com o passado, me alimento com o que me é comum e tenho um medo interno de conviver com aquilo que me é desconhecido. O desconhecido é morte para o meu ego, exatamente em algo simples assim. Eu volto a lembrar que o nosso ego é feito de palavras, é feito de logos, é feito de crenças. Nós, a cada momento, sustentamos dentro de nós, com o máximo de esforço, nossas crenças. Um dos principais choques para o nosso ego é alguém dizer, você é um mentiroso. Quando você tem uma crença, que você diz assim, você é um mentiroso, a sua crença não procede. A Vanusa me conta, Racido, Deus é algo maravilhoso, eu tenho experimentado. E eu olho para ela e digo, eu não acredito. E ainda acho que isso não é verdade. Na hora que ela escuta isso de mim, há uma tremenda luta ativada dentro dela. Eu ativo a luta da Vanusa interna, a luta interna da Vanusa. Mas não é diferente quando eu te convido a sair da zona de conforto na direção de uma mudança, na direção do desconhecido, porque, na verdade, a mudança é também um desconhecido, não é isso? A mudança é um desconhecido, é uma situação desconhecida. Eu saio da zona de conforto na qual eu vivo e vou na direção daquilo que eu ainda não experimentei, ou pelo menos que eu não percebo que tenha experimentado. Então, toda mudança nos causa um tipo de hesitação se não estamos abertos para a mudança. O nosso ego é construído com o familiar, com o conhecido. É por isso que toda a nossa cultura, todo exercício cultural na sociedade é um esforço para manter o ego ou superego dessa sociedade. Todos os processos culturais de uma sociedade retroalimentam o ego dessa sociedade. Então você vê todos os anos as mesmas festas, os mesmos folclores, você vê todos os anos as mesmas datas, a mesma história sendo reciclada, a mesma memória social sendo reciclada para manter o superego de uma sociedade vivo. E todo o esforço, então, do superego será manter o ego sob o seu domínio. Todo aspecto sociocultural de uma sociedade é alimento para o nosso superego. Eu vou ver se sou feliz no exemplo que vou dar de como é alimentado esse superego. E o que é ser uma pessoa média? É corresponder aos valores do superego. Então eu vivo constantemente pedindo o alimento da atenção dos outros, que significa justamente a aceitação dos outros pelo fato de eu estar cumprindo o que a sociedade de consumo do meu superego dita como valor para mim. Então eu visto a melhor marca, mais cara, que tem o preço mais caro, peço a bebida que tem o preço mais caro, etc, etc, etc. Tudo que vier como estranho, como misterioso, vou evitar. Por que é que eu evito o desconhecido? Eu evito o desconhecido porque ele é morte para o meu ego. Aí nós temos um problema, porque as mudanças são necessárias para uma vida ocorrem justamente através daquilo que nos é desconhecido. Uma mudança real é um abandono de um padrão que nos é conhecido. Então, dentro de nós, os nossos modos de raciocinar, entre os nossos modos de raciocinar, o mais comum é raciocinar através de pares de opostos. Como assim, Maiara? Como é raciocinar através de pares de opostos? É muito simples. É o nosso jeito comum de raciocinar. Nosso jeito comum de raciocinar é: eu sei diferenciar o claro do escuro. Eu sei diferenciar o escuro do claro. Eu sei diferenciar o que a sociedade valoriza daquilo que ela não valoriza. Eu sei do que é a moda atual de música, de roupa, e do que não é, do que é e do que não é. Mas eu não sei raciocinar sobre algo que nem é, nem não é.
que nem está em movimento, nem parado. E esse raciocínio sequer me interessa, porque ele não faz parte do senso comum, ele não faz parte da clareira onde eu habito, do lugar onde eu habito. E eu vou chamar de louco qualquer um que tente me dizer: meu lugar é um não lugar, meu passo é o não passo. E esse alguém vai me dizer: procuro o um, conheço o um, vejo o um, invoco o um. Ele é o primeiro e o último, o exterior e o interior. Nada existe senão ele. Ébrio da taça do amor, os dois mundos escorrem pelas minhas mãos. Nada mais me move além do gozo desse vinho. Ele diz que é um vinho habitar o não lugar. É um vinho para ele habitar o não lugar, que é justamente pensar, sentir aquilo foge, que transcende ao nosso modo comum de pensar e de sentir, porque nós pensamos e sentimos de modo dual, e isso nos deixa na zona de conforto. Mas esse pensar-sentir, que esse místico nos convida a pensar-sentir, nos foge a uma lógica de pares de opostos e desconstrói o nosso ego comum, transcende o nosso ego comum. Todo o alimento do nosso ego comum é estar de posse e no controle das distinções que fazemos através de nossa lógica de pares de opostos. E eis que esse místico nos diz: se em minha vida passo um só momento sem ti, desprezo o que vivi desde aquele instante. Se neste mundo eu estiver um só momento frente a ti, porei os dois mundos aos meus pés e dançarei de alegria. O que significa os dois mundos para ele aqui? A dualidade. Quando ele diz dois mundos, ele está falando da dualidade, do pensamento que ocorre através de uma lógica de pares de opostos. E ele encerra o poema dizendo: ó chames de Tabriz, tão bêbado estou que nada mais invoco senão delírio e embriaguez. Viver no não lugar, conhecer o não lugar, conhecer aquilo que não está parado nem em movimento, pensar além da lógica de pares de opostos, para ele é uma embriaguez. Para ele é um delírio, para ele é uma espécie de loucura, mas para o místico e para o pensamento que transcende a lógica de pares de opostos, é a iluminação real de uma alma, é a transformação real de uma alma, ok? Então vamos refletir um pouco sobre isso, aplicando essa reflexão às dificuldades de nossas próprias transformações. Nós que estamos aqui no ambiente dialógico, de reflexão, sentimos agora a vontade de conhecermos mais como nos é possível transformações internas. Qual é a raiz da necessidade de nossa transformação interior? É o fato de vivermos no ambiente comum, na normalidade. A normalidade não nos satisfaz. Ela não nos satisfaz, ela é um conflito com a nossa ânsia mais profunda de transformação. Como se, no fundo, nós estivéssemos constantemente sonhando com aquele amor que nós ainda não conhecemos. Tem uma música, eu acho que a Simone canta, que pergunta: onde estará aquele amor que eu não conheço? Em algum lugar esperando por mim. Viu, Maiara? Principalmente para quem não está em relacionamentos. O meu amor verdadeiro está em algum lugar na existência esperando por mim. Ele é um desconhecido esperando por mim. Mas essa mesma analogia pode ser feita em relação à mais profunda transformação pela qual nós podemos passar. E aí é oportuno falar para vocês que quando a gente diz não lugar, não passo e um, nós estamos falando de, ao mesmo tempo, abertura de alma. A abertura de alma tão necessária para a profunda mudança que necessitamos, ela só ocorre quando aprendemos a pensar além de uma lógica de pares de opostos. Porque essa lógica de pares de opostos é justamente o âmbito que nos mantém na vida comum. Eu acordo todos os dias, me banho, tomo café,
faço exercício quando tenho tempo, vou para o trabalho, volto para casa, me alimento, durmo, faço amor quando realmente isso existe no meu cotidiano, e aí durmo, acordo de novo, me banho, vou para o trabalho, hoje não era dia de academia, aí eu trabalho, volto de novo, vou dormir, acordo, tomo banho, vou para o trabalho, de novo, volto, vou para o trabalho, durmo. Eu vivo numa rotina e aí preciso me perguntar: o que me move constantemente lá no meu interior, dentro dessa rotina? Eu estou plenamente satisfeito com ela, com essa rotina? Me diga, você está, Maiara? Claudiana, você está? Valdete, você está plenamente contente com essa rotina? Daniele, você está satisfeito com essa rotina? Eu estou falando, gente, não do diferente que nos acontece no dia a dia. Eu estou falando do que nos é o mesmo cotidianamente, a mesmidade do cotidiano, a mesmice do cotidiano. E eu não estou duvidando que algumas pessoas habitem nessa zona de conforto tranquila e obedientemente. Eu estou perguntando se além dela existe vida. Eu estou perguntando assim, além desta vida, a vida, e o que me impede de ouvir o sussurro, a convocação dessa vida que está além da vida, da minha vida cotidiana. Tá, então vamos ver se nós nos contradizemos. Eu vou perguntar de novo. Eu estou perguntando se para mim e para vocês, se há vida além da vida, se me é possível uma vida maior do que a vida que eu estou vivendo. Eu estou levantando para nós uma reflexão sobre o que nos é possível. Eu estou perguntando como pode melhorar ou piorar, se for o caso. Eu estou fazendo com vocês hoje uma reflexão sobre a cristalização do ego. O que é que eu estou chamando de cristalização do ego? Morar num ambiente interno em que eu tenho todas as minhas identificações cristalizadas. Eu ainda não fiz a reflexão sobre o que eu posso mudar dentro de mim. Eu sequer fiz a reflexão sobre o que de fato não é meu, nem me é permanente, nem me é real. Veja bem, nesse momento, eu não gostaria de saber o que me faz feliz, nem o que eu tenho. Eu gostaria de saber o que eu sou. Ser não é diferente de ter ou não? É? Então vamos fazer uma distinção entre o que eu tenho e o que eu sou? Vamos? Você está tentando me levar para um conceito de eu que eu estou tentando desconstruir dentro de você. Eu não estou querendo chegar ao conceito de eu baseado numa afetividade. Eu sou aquilo do que eu gosto, né? Você quer me levar para isso. Quando eu me identifico com alguma coisa, isso sou eu também. Aí você está me dizendo, eu sou uma espécie de afeto vinculista. Eu me considero aquilo do que eu gosto. Mas você gosta da sua mão? E se você perder a sua mão, você deixa de ser você? Logo, sua mão não é você. Você é algo além da sua mão. Aquele cachorro continuou sendo cachorro sem aquelas partes? Então, aquelas partes não eram verdadeiramente o cachorro. Nem o tronco era o cachorro. Então, o cachorro tinha duas patas, mas não era as duas patas que foram retiradas. O cachorro tinha um rabo, mas não era o rabo. Alguém pode perder as duas pernas e continuar sendo um ser. Então, eu não sou as coisas que eu tenho. O meu ser é diferente do meu ter. O que eu tenho, eu posso perder, mas o que eu sou de verdade, eu não posso deixar de ser. O que é que eu não posso deixar de ser? Vamos lá. Eu posso deixar de ser alegre? Posso. Às vezes eu fico triste. Às vezes eu perco minha alegria. Logo, eu não sou minha alegria. Eu posso perder minha tristeza? Posso. Então eu não sou minha tristeza. Porque às vezes eu perco a minha tristeza. Eu posso perder a minha cabeça? Isso é o que eu mais perco. Então, se eu perco a cabeça, ela não sou eu. Se eu posso continuar sendo eu com várias coisas que eu perco, eu não sou essas coisas que eu perco. Como o cachorro também não era a cabeça, os braços. Era mais do que a cabeça e os braços. O ser dele
está além dos membros que ele apenas possui. Daniele, você está me entendendo agora? A diferença entre o que sou e o que tenho? Tem muito mais. É porque a gente só está dando exemplos externos. Eu estou querendo saber por que é que vocês pegaram um monte de exemplos externos. Vamos ver se a gente é os humores. Nós somos os nossos humores. Os nossos humores podem ser arrancados de nós. Raiva, alegria, tristeza, angústia. Eles podem ser arrancados de nós? Ou há pessoas que não sentem isso que você está querendo que ela sinta? Não só um psicopata. Eu conheci uma pessoa que as filhas dele estavam preocupadas porque a única coisa que ele fazia era alimentar a família e trabalhar para a família. E andava descalço, embora tivesse muito dinheiro. Aí um dia as filhas chegaram para ele e disseram assim: pai, nós estamos preocupados com você. Nós gostaríamos que você comprasse uma sandália, que você comprasse um sapato. Você tem dinheiro suficiente para isso. Nós gostaríamos que você fosse feliz. Sabe o que é que ele respondeu para elas? A felicidade não me faz falta, filha. A felicidade não me faz falta. Eu não busco felicidade. O que é que você busca então, pai? Ele disse: olha, a minha maior apreciação é a justiça. Eu não estou preocupado com felicidade, eu estou preocupado com a justiça. Eu quero ser justo, não quero ser feliz. O objetivo total da vida dele era ser justo, não era ser feliz. Há pessoas que vão passar a vida inteira, cuja a qualidade maior dentro delas vai ser a justiça e não a felicidade. E há pessoas, como você mesma falou, que a gente chama de psicopata, né? Que tem um isolamento, tem um mecanismo constante de isolamento. Isola pensamento e emoção. São isolados um do outro. Já sei o que é que você vai perguntar. Só quem sabe é ele. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Você está me entendendo? Nós temos o condicionamento de engessarmos o ser humano, achando que todo ser humano é igualzinho, padronizadamente a nós. Ainda não se desenvolveu uma psicologia que leve em consideração a diferença das digitais da alma. Nem todo mundo vai sentir a mesma coisa que nós sentimos. E agora? E os mecanismos de defesa continuam existindo? Continuam sim, eles continuam existindo, mas em relação a quê? É isso que nós precisamos descobrir. Qual é o grande mistério de Maiara, o grande mistério de Claudiana, de Valdete? Se esses seres saírem da rotina do senso comum, no que é que eles se transformarão? Nós estamos dizendo tudo isso, Vanusa, porque nós estamos dentro do senso comum junto com eles. Nós os conhecemos a partir da ótica do senso comum. Nós estamos dizendo, da perspectiva comum, todos são assim, porque convivem com sentimentos, etc. e tal. Mas se nós pensarmos uma possibilidade de uma abertura para uma região que nos foge ao comum, que nos foge à lógica comum, que transcende a dualidade comum, você não tem capacidade de dizer o que é esse mistério chamado outro. Como é que você entendeu o que eu acabei de dizer agora, Daniele? Eu só posso presumir o que ele é dentro da visão cotidiana, do senso comum, da visão condicionada a partir do meu superego, a partir do superego da sociedade em que eu vivo. O que é que eu estou analisando, Vanusa? Desse modo, eu não estou analisando um místico, eu estou analisando um ser humano comum. E o que significa fazer uma psicologia de um Buda? O que é esse Buda para mim? Eu, a partir de minha perspectiva comum, sei o que ele é? Se eu sei, eu também estou acordado tanto quanto ele. Mas se eu não estou acordado tanto quanto um Buda, a única coisa que eu posso dizer, e talvez nem isso, é que eu não sei o que ele é. Eu tenho que mudar as lentes a partir das quais eu vejo o ser humano. A minha psicologia, a minha psicanálise, tal como ela existe, não servem para eu analisar um Buda, para eu analisar um místico que está além. A única coisa que eu posso é esbarrar na definição de paranoia religiosa. Eu vou dizer que ele tem uma paranoia religiosa, mas eu não digo nada sobre o mistério profundo que ele é. A minha psicologia não vai dizer qual é o ergo dessa pessoa. A minha psicanálise vai dizer quais são os mecanismos de defesa que ele tem em face a uma ciência psicológica desenvolvida na relação com o mundo, como o mundo é. Então, quem é Claudiana?
fora da realidade cotidiana. Quem é Daniele? Eu antes de mim, eu sem mim, o que seria? Esse mim é o mim que todo mundo conhece. Esse mim é o mim, ou o eu, que eu reconheço dentro da relação com o mundo no qual eu vivo, com os valores com os quais eu vivo diariamente. Mas o que seria eu sem esse mim, sem esse eu, que está condicionado pelo mundo em que eu vivo? Antes de mim, quem eu era? Eu estou dizendo que esse mim está numa relação profunda com o meu dia a dia. Quem me define são os outros. E Claudiana, ela está ali e ela sabe quem é ela porque ela tem um espelho em casa, não é? Ou ela sabe quem é ela porque ela tem vários espelhos. Os outros nos espelham, nos dizem quem somos. Mas se você estiver num não lugar, quem é você? Quem realmente é você? Se você não tiver nenhum referencial social para pensar a si mesmo, quem seria você? Eu não estou perguntando o que você teria. Se você teria frio, se você teria calor, se você teria sensações diferentes. Eu estou perguntando o que você seria na relação do não lugar. Fala. É para mim responder. Me diz o que você pensa sobre isso. Não sei, eu estou fazendo a pergunta. Eu estou perguntando o que seria você sem o mundo no qual você vive. E quando eu estou usando a palavra mundo, eu estou me referindo a todos os valores que você aprendeu dentro desse mundo. Só. É complexo mesmo, Daniele, porque nós estamos acostumados a pensarmos a nós mesmos a partir de uma perspectiva emprestada, não a partir de um não lugar. Eu já parto de algum pressuposto, quando eu estou no mundo, do que eu deveria ser. Se você chama alguém de desequilibrado no mundo, você está dizendo que essa pessoa deveria ser de acordo com algum padrão. E esse padrão geralmente é construído pelo mundo onde você vive. E esse mundo onde você vive é desequilibrado. As pessoas da sociedade onde você está, elas de perto, como Freud diz, elas são anormais. De perto ninguém é normal. Mas quem cria os valores da sua sociedade são pessoas anormais, são pessoas em desequilíbrio, são pessoas adoecidas, não são? Então, como é que você pode buscar o equilíbrio definido por pessoas desequilibradas? Aonde é que eu estou querendo chegar, Tarciane, hoje? Eu estou num exercício digressivo com vocês. Pensarmos além da rotina, pensarmos uma possibilidade de transformação mais profunda, pensando numa transformação que não se relaciona nem existe apenas em função de sermos alguma coisa que tem como critério um parâmetro dos outros. O que é um cachorro sem os braços, sem as pernas, sem o tronco? O que sou eu sem os valores que eu tanto conservo dentro de mim? É possível continuar sendo como aquele animal de quem a gente chegou a deixar só com o tronco e vocês insistiram que ele continua sendo alguma coisa? Eu estou dizendo, fluir no âmbito da linguagem que nós falamos é fluir no âmbito da dualidade. Se tentamos nos comunicar a partir da linguagem, já estamos na lógica de pares de opostos. Quando digo eu já penso simultaneamente que esse eu só existe em relação a um tu, em relação a um ele, né? É tudo relacional. Um mundo que precisa estabelecer relações para poder ser o que é. Aí eu estou perguntando, na desconstrução dessas relações, o que somos? Somos alguma coisa? Continuamos sendo alguma coisa? Porque se essa possibilidade de sermos extremamente multifacetados, infinitamente multifacetados, aonde o ser se diz de vários modos, há também a possibilidade de alguém chegar para mim e dizer: eu não sou homem, mesmo estando dentro de um corpo de homem. Eu sou mulher. E é assim que eu quero ser reconhecido. Ou alguém dentro de um corpo de mulher dizer: eu não sou mulher, eu sou homem. E é assim que eu quero ser reconhecido. E vocês sabem que hoje há a reclamação desse direito. Toda uma base de uma discussão sobre gênero. Ou nós não somos nem patas, nem orelhas, nem rabos, e continuamos sendo algo maior do que isso, ou nos identificamos com patas, orelhas e rabos e brigamos para sermos patas, orelhas e rabos. Ou seja, ainda não criamos uma psicologia que, ao invés de analisar acidentes,
analise o ser enquanto ser. E um Buda não é alcançado por uma psicologia dessa natureza, que vê apenas os acidentes. E qual é o problema que eu tenho? O problema que eu tenho é que a Terra se move numa direção, a Terra está se movendo, quando eu digo Terra, eu digo o ser humano está se movendo na direção de assumir identidades que vão além das identidades definidas pelo velho padrão. Por enquanto, nós estamos nos identificando com o que temos. Nós temos dentro de nós o sentimento de que somos mulheres, mesmo estando em corpos de homens. E aí lutamos para sermos esses sentimentos, sem pensarmos que esses sentimentos podem mudar. É possível que, por exemplo, eu entre num processo de mudança de sexo, porque me sinto um homem no corpo de mulher. Então já existe toda uma medicina voltada para isso. Eu, então, me transformo de mulher para homem, como muita gente já fez. E digo, eu fiz isso porque a minha identidade é a de homem nesse corpo de mulher. E aí terminou todo o processo, eu criei barba, tudo, e no momento em que eu, através de hormônios, adquiri o corpo de homem e me sinto agora um homem, novamente algo pode acontecer dentro de mim que me faça pensar em seguida. Eu percebi que não sou homem, quero voltar a ser mulher. E aí eu posso tentar reverter esse quadro que durante anos eu lutei para ser. Isso não é possível que num dado momento alguém que entrou num processo para ser homem num corpo de mulher e mais tarde querer reverter esse quadro, ou seja, não precisamos fazer a distinção entre ser e ter. Sentimentos nós temos e eles são mutáveis, eles são passíveis de mudança. Mas a nossa briga agora é por assumirmos uma identidade. E o que é que nós estamos chamando de identidade? Será que o que nós estamos chamando de identidade é realmente identidade? Porque se for identidade, é o mesmo sempre. Se não for identidade, é passível de mudança. E eu levanto essa reflexão porque na busca de sermos, nessa busca contemporânea, talvez nós estejamos fazendo confusão entre ser e ter. Nós estamos querendo ser o que em algum momento nós temos e que é passível de mudança. Talvez nós entremos numa luta infindável, porque a complexidade do que podemos ter é muito maior do que a simplicidade do ser. O que estamos tentando ser é o que podemos ser? O que é que somos de verdade? Aquele cachorro continua sendo um cachorro sem as duas patas dianteiras, sem as duas traseiras, sem as pernas? O que é o verdadeiro ser desse cachorro? O que é o nosso verdadeiro ser? Que devo fazer se já não me reconheço? Não sou cristão, nem judeu, nem mago, nem muçulmano, não sou do Oriente, nem do Ocidente, nem da terra, nem do mar. Não venho das entranhas da natureza, nem das estrelas girantes, não sou da terra, nem da água, nem do fogo, nem do ar. Ele não é dos 4 elementos. Do empírio não sou, não do pó deste mundo, não sou da tona, nem do fundo, nem do antes, nem do depois, nem da Índia, nem da China, nem da Bulgária, nem de Saksin, não sou do reino do Iraque, nem da terra de Coração, nem deste mundo, nem do próximo, nem do céu, nem do purgatório. Meu lugar é o não lugar, meu passo é o não passo. Não sou corpo, não sou alma. A alma do amado possui o que é meu. Deixei de lado a dualidade. Vejo os mundos num só. Procuro o um. Conheço o um, vejo o um, invoco o um. Ele é o primeiro e o último, o exterior e o interior. Nada existe senão ele. Ébrio da taça do amor, os 2 mundos escorrem pelas minhas mãos. Nada mais me move além do gozo desse vinho. Se em minha vida passo um só momento sem ti, desprezo o que vivi desde aquele instante. Se neste mundo eu estiver um só momento frente a ti, porei os 2 mundos a meus pés e dançarei de alegria. Ó, chames de Tabriz, tão bêbado estou que nada mais invoco senão delírio e embriaguez. Fantástico!
Nós estamos, Jerusa, ouvindo um místico. Ele não está fazendo só poesia. A minha psicologia de engessamento cotidiano, de recondicionamento, não serve para este místico. Se eu tentar curar esse místico, eu vou cometer a maior violência do mundo. Se eu tentar curar Buda, se eu tentar curar Jesus, Buda, Krishna, Maomé, todos esses místicos curados, o que seria da humanidade se esses místicos tivessem sido curados? Por que é que eu trouxe hoje essa poesia para vocês? Porque na clínica vocês se depararão com seres, às vezes, que estão vivendo experiências não duais, que foi trazido pela família, porque a família está tentando trazer de volta para a dualidade. A família está tentando tirar o êxtase dessas pessoas. Ó chames de Tabriz, tão bêbado estou que nada mais invoco senão delírio e embriaguez. Ó chames de Tabriz, eu agora, por estar embriagado, estou são, lúcido, estou plenamente realizado. Mas diante de um psiquiatra ou um neurologista, você está precisando, meu amigo, de uma boa dose de remédio para voltar ao mundo normal. Você precisa obedecer ao seu papai e à sua mamãe. Eu sou psicóloga antiga. Eu sei que você está criando esquizofrenia, uma paranoia. E você precisa voltar para o mundo e ser producente novamente. Mas se neste mundo eu estiver um só momento frente a ele, porei os dois mundos a meus pés e dançarei de alegria. Se em minha vida passo um só momento sem ele, desprezo o que vivi desde aquele instante. Ébrio da taça do amor, os dois mundos escorrem pelas minhas mãos. Nada mais me move além do gozo desse vinho. A experiência que eu estou vivendo, desse uno, dessa mente que pensa diferente da mente comum, dessa mente que pensa a unidade além dos pares de opostos. Se a família de alguém me traz alguém assim para a minha clínica, como vou dialogar? E que exercício de alteridade eu vou fazer com um místico dessa natureza? A psicologia de um ser dessa natureza, a psicologia de um místico, transcende a psicologia de um ser humano comum. As nossas psicologias são de reajustamento. A psicologia de um Buda, a psicologia de um místico é outra. Ela é mais do que psicologia, ela está além de uma psicologia. O que faria a psicologia comum ao receber em clínicas alguém desse porte? Olha, o que estou dizendo, a minha provocação vai no sentido de nós pensarmos uma nova abordagem psicológica, que já está sendo construída. Nessa nova abordagem psicológica, o psicólogo não poderá ser útil de ajuda para esse alguém se o próprio psicólogo não conhece mística. A mística terá que ser um novo estudo para essa nova psicologia. Conhecer meditação e saber reconhecer um ser iluminado terá que ser parte dessa nova formação. Então, o mundo transita, o mundo em que vivemos hoje está tendo uma transição, né? A nossa transição planetária exige de nós não exatamente uma nova abordagem, mas o reconhecimento de antigas e velhas possibilidades que foram negadas por nós. A nossa ciência é limitada e limitante, tal como ela existe. Ela precisa criar novos paradigmas para atender a uma categoria que vai surgindo nessa transição planetária. Na transição planetária em que nós estamos vivendo, é necessário um novo pensamento neurocientífico, uma ciência que pense além do cérebro, uma ciência que pense além dos mecanismos cerebrais, uma psicologia que pense além dos comportamentos, uma psicologia que pense além da mera adaptação social. E essa psicologia só pode existir se nós reconhecermos, primeiro, que digitais são diferentes e, portanto, as almas são diferentes. E que cada um tem o seu toergon, embora tenha seus mecanismos de defesa. Eu, por exemplo, posso ter um mecanismo de isolamento. Isolo os meus sentimentos dos meus pensamentos. Eu raciocino, eu penso de um modo isolado dos meus sentimentos.
E alguém pode chegar à conclusão de que eu sou simplesmente esquizofrênico, porque não faço conexão entre sentir e pensar. Eu posso ser do tipo que tem um mecanismo de deslocamento muito forte. Como seria esse mecanismo? Eu, por exemplo, eu tenho raiva do meu patrão e chego em casa, ao invés de ter dito alguma coisa com o meu patrão, eu jogo tudo no meu cachorrinho. Por que no meu cachorrinho? Porque o meu cachorrinho é indefeso. Então, ele não vai reagir a mim. Então, eu jogo no meu cachorrinho, dou um chute. Isso é deslocamento. Tá. Eu tenho esse mecanismo de defesa muito forte e preciso sim ser tratado. Então, a filoterapeia não nega a necessidade da mudança que é necessária, né? Da terapia, né? Da transformação terapêutica. O que eu vou levar em consideração não é simplesmente o fato de que eu identifiquei qual é o mecanismo de defesa daquele indivíduo. Ótimo, foi muito bom identificar o mecanismo de defesa. É o primeiro passo. Depois eu vou, na minha eicacia anamnésica, eu vou anotar que ele, no mecanismo de deslocamento que ele tem, ele escolheu dar um chute e não um tapa. Ele escolheu dar um chute e não uma chicotada. Ele escolheu pegar o cachorrinho e não o irmão dele. Eu vou anotar isso. No mecanismo de defesa do deslocamento dele, a preferência dele foi um chute e não uma chicotada. A preferência dele foi pegar o cachorrinho e não o irmão. E quando ele estava fazendo isso, ele escolheu palavras pornofônicas. E as palavras que ele escolheu, eu procuro anotar a fantasia desse mecanismo de defesa. Tá me entendendo, Jerusa? Eu procuro anotar exatamente, porque depois, para esse tipo de sujeito, eu talvez deva criar um ambiente onde ele possa fazer sublimação. Ele escolheu dar um chute, um grito, então eu posso, num futuro procedimento terapêutico, criar para ele uma sublimação. Como eu faria isso? Ele não escolheu o chute, não escolheu o grito, não escolheu um saco de pancada ao invés de escolher um ser humano. Quem é o saco de pancada? O coitadinho do cachorro. Talvez ele precise passar por um outro mecanismo chamado sublimação. Como se faz a sublimação? Freud chega a dizer que sem o mecanismo de sublimação, a humanidade não seria civilizada. O que seria a sublimação nesse caso? Toda essa violência contida que ele padronizadamente descarrega no cachorrinho, esse sujeito me mostrou quase que taxativamente que ele terá grande sucesso numa. O que seria a sublimação? Isso seria sublimação do processo dele. Eu não levaria esse sujeito simplesmente para tomar uma sessão de reiki. O processo de sublimação é muito mais necessário, talvez, para um sujeito desse tipo. O que é que eu estou dizendo? Nós, em filoterapeia, precisamos sim anotar quais os mecanismos de defesa mais presentes num dado indivíduo, mas não simplesmente para recondicioná-lo, mas para dar curso ao que é natural e que constitui dominâncias dentro dele. Está entendendo, Tarciane, que hoje nós estamos fazendo um retorno nessa aula? Nós vamos continuar visitando as psicologias, nós vamos continuar estudando as psicologias e vamos remarcando os pontos fundamentais daquilo que a gente chama de Toergon, de eicacia anamnésica, de procedimentos terapêuticos a partir das digitais desse outro. Como é que eu vou criar um apropriado espaço, ambiente de associação livre para esse tipo de sujeito? Agora é o caso de olhar para as fantasias mais pontuais que esse sujeito escolhe para vivenciar o seu deslocamento. E esses detalhes, Tarciane, fazem uma diferença imensa na hora de escolhermos procedimentos terapêuticos. Ao invés de padronizarmos tratamentos, ao invés de darmos o mesmo medicamento para todo mundo, dentro dos mecanismos de defesa que a Claudiane tem, nós vamos extrair os símbolos, as imagens que nos dirão quais são as dominâncias da Claudiane. Aquele indivíduo,
que diz que não estava buscando felicidade, estava buscando uma outra coisa, justiça, ele não vive a partir da alegria egocentrada. Ele vive para os outros. Não adianta você chegar para ele e dizer: se você não pensar primeiro em você mesmo, vai ficar muito ruim para a sua vida. Como é de praxe para todo mundo que quer dar autoajuda hoje. Todos que ensinam autoajuda acreditam universalmente que o primeiro passo é fazer as pessoas se amarem. Há pessoas cuja ênfase é amar ao outro e não a si mesmo. E é nisso que elas se realizam. Então, vamos em síntese. Precisamos do estudo básico da psicanálise e das psicologias diversas. Precisamos entender os nossos mecanismos de defesa dentro da sociedade. Mas nós não podemos tomar o mesmo tratamento como regra geral, porque às vezes, na sua sala, você estará recebendo um Jalaluddin Rumi, um ser que transcendeu o pensamento comum. E que, se não for compreendido para viver no mundo de forma harmoniosa, a ele vai se dar muito remédio, ele vai ser enjaulado de alguma forma, ele vai para um manicômio, porque o psiquiatra, o psicólogo, o médico, não estudou suficiente para atingir uma abrangência do que é possível numa psicologia, numa medicina diferenciada, uma psicologia que vai além do sujeito que nós conhecemos. Psicanálise em sua essência é igual à filoterapeia? Não, porque filoterapeia, ela estuda os pormenores da eicacia anamnésica, da eicacia, da imaginação, das imagens que aparecem no mecanismo de defesa. Filoterapeia vai fazer uso de muitas outras ferramentas que não são usadas pela psicanálise. Descobrir o que é que domina dentro de você, descobrindo o seu ergon, a sua vocação maior na vida, aquilo que é mais profundo dentro de você, e isso mostrado por você mesma, e que não se trata de negar as psicologias e fazer uma metapsicologia no sentido de analisar a própria psicologia. Uma clínica em filoterapeia é também um processo metapsicológico. O próprio terapeuta está participando do processo, lembram? Numa clínica de filoterapia, Vanusa, eu estou incluído no processo. O outro que está diante de mim está me ajudando a me autoconhecer. Basicamente, é um exercício de autoconhecimento. Aos poucos a gente vai conhecendo como é que a gente funciona, quais são as nossas dificuldades de transformações necessárias, onde é que a gente está bloqueando a nossa própria vida por causa de recalques, de processos recalcados dentro de nós. É que um dos nossos objetivos é encontrarmos em nós aquilo que é dominante dentro de nós, a nossa nota musical mais forte, que às vezes a gente não aprendeu a reconhecer e passa a vida inteira procurando. Às vezes a gente ainda não descobriu qual é a nossa missão mais forte na vida, né? Então, um dos objetivos nesse exercício de filoterapia é continuarmos cavando o nosso poço interior para irmos a cada dia nos conhecendo cada vez melhor. Hoje eu precisava fazer uma curva retornando para os fundamentos de filoterapia. Então, hoje nós estamos fazendo essa curva. Daqui a pouco a gente vai fazer uso das ferramentas que vínhamos estudando antes, no exercício anamnético, para definirmos as dominâncias de alguém e, a partir daí, começarmos a traçar procedimentos terapêuticos mais harmoniosos com cada indivíduo. Filoterapia é um resgate de um processo maêutico muito antigo usado por Sócrates. Então, passo a passo, vamos fazendo esse retorno. Filoterapia também leva em consideração a mística, o aspecto mais profundo da essência universal de todas as religiões. Com certeza, a descoberta, quando feita com profundidade, te leva a um ser muito maior do que o que você já é. Você vai acabar descobrindo nesse processo que você é muito, infinitamente maior do que o que disseram que você é. Nós somos um mistério profundo e abençoado. E filoterapia é um caminho de autodescoberta desse mistério profundo que nós somos. Prazer imenso em estar com vocês novamente, mas antes da saída, 2 minutos.
Sente naquela postura confortável, relaxe os ombros, relaxe tudo, relaxe a alma, respire fundo e se conecte com o seu mais profundo interior, relaxadamente, relaxadamente, se conectando com o seu interior,